Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegado a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, nesse momento pedimos a Ti, o grandioso, que venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para podermos ver e ouvir tudo aquilo que Tu tem para nos falar, ó grandioso. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção que é a Tua, grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. O primeiro versículo nos fala através de um carneiro e de um bode. Você que está do outro lado, pegue sua Bíblia também para nos acompanhar, para que você não fique perdido na palavra. Então, no primeiro versículo já nos fala de um carneiro e um bode. Vamos ver o que o Pai tem para nos dizer a respeito disso. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Eleão. Vi, pois, na visão que estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos. Mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais que podiam resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. Cristo, ele é representado como a ovelha santa, a ovelha sagrada. Aqui se fala de carneiro. O carneiro são aqueles que representam Cristo, o Pai aqui na terra. E esses carneiros, e esse carneiro, aqui diz que ele estava olhando por norte, sul, leste e oeste. Quer dizer, estava em todos os lugares na face da terra. Todos os lugares. E nós, se prestarmos atenção, toda a palavra de Deus ela é dita não para aquele tempo, mas para os tempos vindouros. E você vai entender o que eu estou a dizer. Versículo 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insígne entre os olhos. Quer dizer, como diz a lenda, ele era como um unicórnio, com um único chifre. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio.
e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para que resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. O bode é o príncipe das trevas. O carneiro são os sacerdotes, que estão espalhados por todas as nações, anunciando algo que não é para anunciar. Mas, sob o domínio do príncipe das trevas, esse carneiro não tem força nenhuma. O príncipe das trevas pisa neles. Por isso, faz o que fazem. E a palavra continua a nos dizer: versículo 8: E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando a sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4, também insígnios, para os 4 ventos do céu. E aí mostra os 4 reinos, os 4 impérios, onde esse bode tem controle, tem a força. Versículo 9: E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. O príncipe das trevas, ele se tornou engrandecido, vaidoso, por vencer o carneiro, que são os ministros da palavra. É fácil você se engrandecer em cima de um fraco. É fácil você se engrandecer em cima daquele que é pó da terra, é estrume desse planeta. Mas a palavra continua a nos dizer: versículo 11: E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Aqui fala que o príncipe. Quem é príncipe do exército do céu? Quem é o príncipe? Muitos chamam Cristo de rei. Mas rei é o Pai. Se Cristo é filho do Pai, ele é príncipe, não pode ser rei, não pode existir 2 reis. E para que Cristo seja o rei, ou que haja um reinado, o Pai tem que deixar de existir. Então Cristo como ungido é um príncipe, e nós como co-herdeiros somos príncipes e princesas. Então aqui Satanás se engrandeceu até sobre Cristo. Aí você diz, como ele pode se engrandecer como Cristo? Cristo está acima de tudo e todos. Não foi Satanás que colocou Cristo na cruz? Com a sua morte, ao descer ao sepulcro, o inferno não fez festa? Pois é, Satanás se engrandeceu.
E a palavra continua a nos dizer: e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Aqui existe esse motivo por qual tudo vem acontecendo na terra. Satanás acha que venceu Cristo. E o sacrifício contínuo continua sendo feito. E esse que faz sacrifício contínuo, que muitos não gostam de ouvir, que é o dízimo, ofertas, campanha, Satanás o faz prosperar. Vê que é bom. Isso está no Velho Testamento. Essa palavra não é para o velho, é para o novo, é para cá no futuro. Satanás está fazendo esses que se dizem sacerdote de Deus prosperar através de um sacrifício contínuo que já tinha sido cessado. Mas o povo continua a fazer. Porque o sacrifício perfeito foi o que Cristo fez. Mas o povo gosta de sacrifício contínuo, gosta de ser dizimista, gosta de ser ofertante, gosta de fazer as campanhas da igreja. Eu quero que você me mostre alguém que ao fazer uma campanha ficou rico. Mas você vai ver que todos que ficaram ricos já tinham uma fazenda que não estavam cuidando, já tinham dinheiro no banco guardado. Ninguém fica rico sendo mendigo. Ah, mas eu já vi muito testemunho comprado, falso, fake. E a palavra continua a nos dizer: versículo 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo? Até quando esses homens, esses sacerdotes, vão continuar fazendo sacrifício? Até quando? E dá transgressões assoladoras, que ele quer dizer, pega o dinheiro do povo e se enriquece, cometendo transgressão à palavra do Pai. Para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Quer dizer, tudo isso que esses que se denominam servos do Altíssimo, sacerdote do Criador, fazem isso o tempo todo para que tudo, até o templo, seja pisado por Satanás. Onde está escrito? Daniel. Daniel está onde? No Velho. Não é no Novo. Daniel não está falando para aquele tempo. Daniel está falando para tempos vindouros, para tempos futuros, para o dia de hoje. E a palavra continua a nos dizer. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Quando a igreja será purificada? Quando Cristo vier retirar a igreja santa do meio dos impuros. Não é do mundo, é do meio dos impuros, desses devassos que têm anunciado algo que não é para anunciar. Porque Cristo já nos lavou, já nos purificou com seu sangue. Mas por causa do sacrifício contínuo que ainda continuam a fazer, o sacrifício de Cristo foi anulado. Por causa de quem? É por causa de Satanás?
por causa do magistrado, dos templos religiosos, essa máfia que tem saqueado o povo de Deus. E a palavra continua a nos dizer: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido essa visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como um semelhante ao homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Uluai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão que ele teve. Daniel estava à margem do rio, e aí uma voz que vem do alto diz para o anjo: mostra para ele isso tudo que ele não está entendendo. É por isso que a igreja é enganada, a igreja não entende os preceitos de Deus, os preceitos do Pai, que é amor. O Pai não precisa do seu dinheiro, porque senão, que Pai é esse? Quem gosta de riqueza, de joias, de bens, é o príncipe das trevas. Quando você lê a Bíblia, você vê falando que o trono do Criador, ele é cheio de pedras preciosas. Simplesmente o trono dele é de ouro. Ah, mas também é riqueza. Não. Porque ouro é uma coisa simples para Deus. Ele poderia ter feito de madeira, ele poderia ter feito de ferro, mas por que ele usou o ouro para fazer o seu trono? Porque o ouro nunca se desgasta com o tempo. O ouro não acaba. Se o Pai é eterno, o seu trono tem que ser eterno. Agora, o trono de Satanás, ele é cheio de pedras preciosas. Por quê? Por que o trono dele é cheio de pedra? Para querer dizer que é melhor do que o Criador. Olha como eu sou bem. Então, quando você faz uma campanha dentro de uma igreja, você é dizimista e ofertante, você alimenta o ego de Satanás, que está naquele que faz a campanha para você. E a palavra nos diz, versículo 17: e veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entenda, filho do homem, porque essa visão acontecerá no fim dos tempos. A visão que Daniel teve foi para aquela época? A visão que Daniel teve foi para aquele tempo? Não. Foi para hoje. Do qual os pastores, que é o carneiro, vive trapaceando, inventando para poder arrancar o teu dinheiro. Sou eu quem digo? Não, foi Daniel na visão dele para com o Pai. E aí vem Satanás e destrói o pastor, pisa nele. Para quê? Para que ele continue fazendo um sacrifício contínuo, do qual Cristo já fez um perfeito. E aí eu falo para você, você tem os olhos abertos para entender a verdade? Existem 3 tipos de pessoas, 3 tipos de ser humano. Um se parece com a batata, outro se parece com o ovo, e o outro se parece com o chuchu. A batata, ela é dura. O ovo, por sua vez, é mole. Apesar da sua casca, o ovo é mole, mas a batata é dura.
O chuchu, por sua vez, também é duro. Mas o que isso tem a ver com a pregação? 3 tipos de pessoas. Essas 3 pessoas estão na presença do Pai. Porque somos todos irmãos. Nós saímos de um único Pai, do Criador, que nos fez através de Adão e Eva. Mas no decorrer do caminho nós nos corrompemos, nos tornamos vermes, nos poluímos com as coisas mundanas, com as coisas infrutíferas que o mundo abrilhanta e nos dá. O ovo, ele é duro por fora, por causa da casca, mas mole por dentro. E esse ovo é aquele que está dentro de um templo religioso, submisso a uma máfia que leva o ser humano ao engano. Então esse ovo, ele se demonstra coberto com a vestimenta do Pai, com a couraça da justiça, com o capacete da verdade, com os pés do Evangelho. Mas nenhum dos 3 ainda foram revestidos do Espírito Santo. Acham que estão, mas não estão. Shema Israel. O significado dessa palavra, desse canal é: ouve, povo meu. É o mundo que tem que ouvir o que o Pai tem para dizer. E Cristo ainda falou mais: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não sou eu quem prego, é o Pai que vos anuncia. E todos os 3, tanto a batata quanto o ovo, quanto o chuchu, não foi cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E aí nós vemos que o Espírito Santo olha para o chuchu e diz: ele é duro, espinhento, briga com todos, mas eu quero trazer ele para mim. O Espírito Santo, ele é representado quanto água, quanto óleo ou quanto fogo. E aí o Espírito Santo desce sobre o chuchu, que é duro. Quando você pega o chuchu e coloca na água fervendo, o que acontece com o chuchu? Ele fica macio, fácil de degustar. E aí o Espírito Santo desce sobre o chuchu, que é aquele membro que está na igreja. E aí ele ouve uma pregação, porque o coração ficou amolecido para ouvir, não está mais com o coração duro. Ele ouve a pregação, gosta. Mas aí ele vê um irmão da igreja fazendo algo errado. Ele já sai e vai para outra. E assim sucessivamente. É a vara que Cristo diz que é levada pelo vento. É o chuchu, que mesmo estando cheio do Espírito Santo, não sabe discernir a verdade das coisas. E aí vem o ovo. O Espírito Santo vê ele duro por fora, mas com o coração amolecido, mole, frágil. E o Espírito Santo diz: eu vou repousar sobre o ovo. E quando você pega o ovo e coloca na água quente, o que acontece com o ovo?
ele endurece, fica firme. O Espírito Santo desce sobre o ovo e mostra para ele a verdade dentro dos templos religiosos e até mesmo dentro da palavra. E aí este ovo, que é o crente, o membro de uma determinada denominação, endurece o seu coração e diz: eu não aceito isso, eu vou ouvir só o meu pastor. E continua no engano. Um se perde, porque é uma vara levada ao vento. É um chuchu que não tem gosto, mas procura gosto para se encher. E já está cheio do Espírito Santo. O outro é o ovo que é endurecido por fora, acha que está revestido da palavra, que já conhece a palavra, já leu a Bíblia mais de milhões de vezes. Mas quando ouve a verdade, lhe mostram o caminho da verdade, ele se endurece e diz: não aceito, não quero. Eu já sou perfeito. Triste isso. E o Espírito Santo se entristece porque duas almas já estão no caminho errado. E aí ele olha para a batata dura, suja de terra, saída do pó, porque o chuchu não saiu da terra. O chuchu nasceu em rama. O ovo não saiu da terra, saiu do ventre da galinha. Mas a batata não, a batata é terra. Veio do seio da mãe terra, como todos viemos. E a batata dura, humilde, simples, desce sobre ela o Espírito do Altíssimo. E quando pegamos a batata e colocamos ela na água quente, o que acontece com a batata que é dura? Ela se amolece, ela se entrega. Quanto mais água, mais ela se entrega, mais se entrega. Mais se entrega. E o Espírito Santo desce sobre essa batata suja de terra que nasceu do pó. E quando ele desce sobre ela, ela abre o seu coração. E quanto mais o Espírito Santo desce sobre a batata, mais ela vai se amolecendo, se entregando, até virar um purê. De tanto cheio que ela está do Espírito Santo, porque ela aceitou a verdade, ela compreendeu a verdade, entendeu a verdade, e sabe que só nos basta honrar o Pai e amar o próximo. Não fazer sexo imoral, não tomar sangue, não comer carne sacrificada, isso já nos basta para a nossa salvação. Essa batata aceitou o sacrifício perfeito que Cristo fez, mas essa batata, dentro de um templo religioso, ela é considerada um João Ninguém, um nada. Por quê? Porque ela está suja de terra. Mas nós somos terra. Viemos da terra, da nossa mãe terra. E essa batata que veio da mãe terra entendeu o porquê ela nasceu, qual o propósito dela. É de ser submissa ao Criador e aceitar as ordenâncias dele. E não ouve mais ninguém. Não quer ouvir pastor. Ela ouve ao Pai. Ela ouve a Cristo. E ela para o mundo, ou melhor, para os templos religiosos, ela não é ninguém, é uma insignificante. E muitos a chamam de endemoniada, de desviada da palavra. Mas ela é a única que se deixou levar pelo Espírito Santo. Ela é a única que se entregou
Não só o seu coração, mas a tua carne, a tua vida. A batata é aquele que não vive às custas dos bens alheios. A batata não é aquele que se alimenta de pão, que se alimenta do bom e do melhor. Porque a batata, apreciando as Sagradas Escrituras, ela sabe que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. Porque a batata compreende que a tua carne vai voltar ao pó. Quando nós descascamos a batata, não tiramos a sua casca e não jogamos no lixo, e esse lixo não vai para o pó da terra. Esta película que envolve a batata, que é a casca, é o nosso corpo, que nada mais presta para adubar a terra. Mas o interior da batata, que é a alma, ela compreende que não precisa de alimento para estar viva. Ela precisa do maná que sai da boca do Criador. Você viu o que na visão de Daniel o anjo falou para ele? Eu quero que você entenda, Daniel. Essa visão não é para agora não. É para o final dos tempos. Esses homens que vivem aí fazendo sacrifício, fazendo campanhas, eles estão debaixo dos pés de Satanás, não debaixo das mãos poderosas do Pai. Sou eu quem digo? Sou eu que calunio, eu que levanto falso, ou é Daniel que se expressou e o anjo explicou? Isso é para o final dos tempos. Satanás não achou que venceu o Criador, não achou que venceu o Cristo, porque crucificou ele. Satanás o tempo todo não está falando para Deus, me deixa tocar em fulano, em ciclano para você ver. E Satanás toca nos magistrados da igreja. E esse magistrado se engrandece dia após dia, por causa do sacrifício contínuo que faz. E no céu, os santos, os anjos, conversando um com o outro, diz: até quando esse povo vai fazer sacrifício contínuo? Até quando? Isso confundiu até a cabeça de Daniel, que Daniel perguntou: me explica, não entendo. São dízimo, oferta, campanhas, sacrifício, ir para o monte orar, fazer jejum. Sabe o jejum perfeito que o Pai deseja de você? Não é que você pare de comer, não, que isso aí não vai dar benefício nenhum para o Pai. A única coisa que vai acontecer é que seu espírito vai ficar mais forte, mas para o Pai não tem benefício nenhum. O benefício para o Pai é quando você quiser fazer um jejum, você comprar uma cesta básica e alimentar alguém que tem fome. O sacrifício perfeito que o Pai quer que você faça não é você subir na montanha para orar, não. É você agasalhar, levar remédio, visitar os doentes. A campanha que o Pai quer que você faça não é um sacrifício dentro dos templos religiosos, não. É você tirar um tempo da sua vida para ajudar os necessitados. O teu dízimo, a tua oferta para Deus não serve de nada. Tudo isso é vaidade do homem. Pergunta para o seu magistrado do templo religioso, dessa máfia religiosa que você frequenta: olha aqui, Senhor, como
Senhor entrega o dízimo para Deus? Fala para Ele. E você vai ver o que Ele vai te falar. Porque não há como você entregar dinheiro para o mundo espiritual. Não foi por causa desse mesmo dinheiro que Judas entregou Cristo? Quando você faz uma campanha na igreja, quando você coloca o dízimo e oferta na igreja, que não é direito nosso, era para os judeus, quando você faz isso, você vende Cristo novamente para Satanás. Por isso os anjos conversavam entre si. Até quando vão fazer isso? Vão vender o Messias? Você que não quer entender, você é o chuchu. Você que acha que eu sou herege, blasfemo, você é o ovo que endureceu o teu coração e não quer ver a verdade. Porque conhecendo a verdade vai vos libertar. Agora você que é a batata, que entende as coisas do mundo espiritual, faça o que é certo, nunca se deixe corromper. Porque hoje zombam, criticam você. Mas como disse no livro de Daniel, essa visão é para o final dos tempos. E tudo isso já está acontecendo. E quando o Messias vier, ele não vai pegar o chuchu, ele não vai pegar o ovo, ele vai pegar a batata. Por quê? Porque a batata são as 5 noivas prudentes. Porque o chuchu e o ovo são as noivas imprudentes, que correram atrás depois do Espírito Santo, mas já não tinha mais, que era o azeite. E quando elas voltaram, o noivo já tinha entrado para o leito das núpcias. Aprende uma coisa. A Bíblia, ela nunca foi escrita para aquele tempo. Ela foi escrita para os tempos atuais. Aí você diz, não, mas aqui fala isso para aquele tempo. Então acabou. Para que você lê Bíblia? Para que você segue Bíblia? Para que você tem uma religião? Se o que está ali já aconteceu lá no passado e não vai acontecer mais. Para quê? Você está perdendo tempo. É preferível que você seja um ateu. Não acreditar em nada. Porque se você segue Bíblia, e a Bíblia fala que é do passado, que eu estou errado, que não é para o presente, e do passado já passou, não serve mais. Então o sacrifício, as campanhas, o dízimo, as ofertas, é do passado. Por que você persiste em fazer o que é errado e o que é bom você desiste? Que o Altíssimo, o grande Al, e o de Rei Vavirei, o Pai Celestial, o Eterno de Israel, abençoe a sua semana, a semana dos seus familiares. E que venha chuva de bênção sobre todos vocês. A você que é inscrito no canal, eu peço ao Criador todo santo dia que abençoe você e que lhe proporcione tudo aquilo que você almeja, que a sua vitória seja plena sempre. E a você que assiste, participa, mas não é inscrito, que Deus também te abençoe em abundância. Mas acima de tudo, não quero que você me siga, eu quero que você siga Cristo. Se inscrever no canal não é me seguir,
é seguir a Cristo, porque o canal, ele representa o Evangelho do Reino, que vos mostra a verdade, e simplesmente a verdade. E a verdade dói. A verdade dói. E se ela dói, é porque você está no caminho certo. Se converta à verdade, e a verdade vos libertará. A todos vocês inscritos no meu canal, e a todos vocês que têm assistido o canal, se ainda não compartilhou, compartilhe. Se não deixou seu like, deixe seu like. Se não fez nenhum comentário, faça. E acima de tudo, toque lá no sininho, para que você nunca perca o que nós postamos aqui. Para que você sempre receba o maná que desce do céu. A todos vocês que estão do outro lado me ouvindo nesse momento, eu peço ao Criador que derrame sobre vós e teus familiares bênçãos sem medida. E que a semana que se segue, ela venha repleta de bênção, repleta de amor, de paz, de harmonia em todos os lares. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre todos vós, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?